Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui novamente quem vos fala é a pastora Vera Lúcia e hoje estou aqui para darmos continuidade ao estudo sobre Saul. Eita, Saul trabalhoso, né, irmãos? Como ele está dando trabalho aqui para Samuel. Meu Deus, que falta de paciência desse homem, que precipitação, né? Como ele fez algo assim que causou, ó, que vai custar. Aqui já estão os primeiros indícios, como a gente viu ontem, de que não será ele o rei. Então aqui já começa o declínio de Saul. Oh, meu Deus. Ele começou tão bem, né, irmãos? Começou tão bem, agora já no primeiro teste já vacilou, digamos assim, já falhou. No teste aqui da fidelidade, da obediência a Deus. Então vamos ver hoje se ele vai conseguir passar no próximo teste, no próximo momento em que ele será submetido a uma possível, digamos assim, a uma possível retratação do seu erro de ontem. Ele pode se redimir, ele pode, não é? Ele tem condições para tentar fazer diferente. Deus é um Deus de oportunidades. Glórias ao Senhor. Aqui ele tem uma nova oportunidade. Vamos ver. Para ele continuar o reinado. Aqui ainda ele pode ainda continuar. Vamos ver então. O título do capítulo 15 é O Senhor rejeita Saul como rei. Eita, aqui já começa com rejeição, mas por que aconteceu tudo isso, a rejeição? Bom, aconteceu porque ele novamente desobedeceu uma ordem do Senhor. A proposta de Deus era que ele destruísse todos os amalequitas, como a gente viu bem explicado no capítulo 15. E não era para deixar nada, nem gado, nem boi, nem nada, nem ovelha, nem bezerros, nem pessoas, nada, era para ser tudo destruído. E então Saul, né, convoca o povo ali e vai realizar essa ordenança. Só que quando ele chega lá, ele realiza parcialmente, ele obedece parcialmente. Ele traz consigo o rei, como nós vimos aqui no capítulo 15, versículo 9, ele diz assim: Mas o Saul e o exército pouparam Agag, que é o rei dos amonitas, o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. E isso causou, meus irmãos, Deus novamente colocou uma palavra bem pesada aqui. Saul vai perder, olha só. O Senhor está muito triste com essa situação, está arrependido de ter posto Saul como rei, porque ele não seguiu as instruções do Senhor. Isso não causou tristeza só em Deus. Saul também perdeu o sono naquela noite, irmãos. Orou ao Senhor, clamou durante toda a noite. A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 10, seguindo, né? Samuel ficou irado na última parte do versículo e clamou ao Senhor toda aquela noite. Olha aqui o Saul trabalhoso, causando até insônia naquele homem de Deus, aquele instrumento de Deus que estava ali para ajudá-lo. Irmãos, a gente sabe que a vitória aos filisteus ali, que ocorreu anteriormente, era graças à presença desse homem íntegro, orientando, conduzindo. Então, claro que ele se sente afetado, se sente triste e clama ao Senhor. Mas aí, enquanto ele está buscando ao Senhor, clamando, conversando com Deus, Saul está fazendo outra coisa. Porque de madrugada, quando ele foi ao encontro de Saul, algumas pessoas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, versículo 12, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Eita, ele fez tudo e ali estava dando glória a ele. A glória e a honra estava sendo para ele. Ergueu um monumento para a sua glória.
Meus amados irmãos, que homem, ele quer ficar marcado na história de Israel. Ele quer deixar um memorial. Meu Deus, que rei, hein, irmãos? Que rei. Não tem nada a ver com o rei que Deus quer, né, irmãos? O rei que Deus queria para Israel. Abrindo um parênteses aqui, nós temos um rei, né, irmãos? Um rei que, seu memorial, é quando a gente participa da Santa Ceia e lembra da sua morte, da sua ressurreição. O monumento de Jesus é a cruz vazia, glória a Deus. O Senhor, em momento nenhum, quis se exaltar, quis estar em evidência, porque ele esvaziou-se de si mesmo e veio para morrer por nós. Ele deixou a sua glória, a glória do Senhor, para Jesus Cristo, para vir em nosso meio nos servir, e humilhou-se, tomando a forma de servo. Só que Deus o exaltou soberanamente. É Deus que exalta, mas aqui o Saul está exaltando-se. A honra que é para ele quer glórias, ele quer ser visto, ele está procurando afirmação, está procurando elogios, e está mesmo, porque a gente vê quando ele encontra Saul, quando Samuel o encontra, ele vai logo falando, que o Senhor te abençoe, lá no versículo 13, todo alegre, que o Senhor te abençoe, vem todo simpático, cheio de bajulação para com o profeta de Deus, e vai logo se justificando. Eu segui as instruções do Senhor, irmãos. Aqui ele já está declarando que ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso, porque as instruções do Senhor a gente viu muito bem quais eram. Não era para poupar nada, 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 nada. E ele disse assim, eu segui as instruções do Senhor. E aí logo eles ali é revelado que não foi nada disso. Diante do balido de ovelhas, que o Samuel escuta ali, aí ele começa a culpar os outros. Não. Foram soldados que trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor teu Deus. Olha que ele está dizendo que Deus não é Deus dele, que ele está meio que se afastando de Deus. Ele está demonstrando que já está se afastando de Deus. Mas destruímos todos o restante. Ele quis dizer assim, olha, é em nome de Deus, é para Deus que nós poupamos esses animais, os melhores dos animais. Irmãos, Deus não se agrada, é essa palavra que Deus falou assim, mais à frente Samuel fala para ele, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros, e essa rebeldia tua é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Deus não tem prazer em sacrifício, ainda mais um sacrifício vindo da desobediência, né, irmãos? Deus não tem prazer. O prazer do Senhor é que haja obediência. Aí Deus atende, Deus responde, Deus se agrada, né, irmãos? E aqui ele está querendo arrumar desculpa, que é para Deus. É para Deus. Que coisa, né, irmãos? Que homem cheio de desculpas. E aí mais à frente ele diz assim, eu trouxe a Agag, versículo 20. Ele diz assim, mas eu obedeci ao Senhor. De novo, mentindo, né, irmãos? Mentindo novamente. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Aí ele repete que o erro, a culpa está, assim, colocando a culpa maior nos soldados. Os soldados, versículo 21, os soldados tomaram ovelha e boi do despojo, melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Então, irmãos, aqui está dizendo que realmente ele é um homem que gosta de culpar os outros pelos atos dele, gosta de aparecer, a glória é para ele, como vimos nessa questão dele erguer um monumento para ele. E aqui então ele cometeu falhas terríveis, e mais à frente ele continua insistindo, ele finge que está arrependido. Irmãos, mas arrependimento genuíno a gente não vê aqui não, a gente vê desculpas, porque ele diz assim, pequei,
Versículo 24. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, falando com Samuel. Eu tive medo e os soldados atendi, ou seja, ele disse assim, ele teve medo do soldado e os atendia, ou seja, ele se sentiu pressionado, ele está dizendo aqui que os soldados que o pressionaram a fazer aquilo. Ele já está culpando de novo as pessoas, né, irmãos? Ele não assume seus erros. Agora eu te imploro, versículo 25, perdoa meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Agora ele está dizendo que o Senhor é Deus dele, adore o Senhor, para que eu adore o Senhor. Aqui ele não disse que é o teu Deus, aqui ele já ficou querendo dizer que estava arrependido, né, irmãos? Mas será que esse arrependimento é genuíno? Aí Samuel disse assim, não, voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou você como rei. Então aqui ele é um rei rejeitado pelo Senhor. Que triste ser rejeitado pelo Senhor. Ele queria ser admirado pelos homens, queria aquele memorial para ser admirado, queria ser honrado diante das pessoas, das autoridades, de todas as pessoas. Mas aqui ele não está sendo admirado por Deus, não, ele está sendo rejeitado. Deus agora faz o seguinte, está dizendo para ele que ele é rejeitado do Senhor. E aí, quando Samuel, então, não, vai embora, Samuel ia embora. Aí ele estava tão nervoso, tão assim, desejoso de querer mostrar e continuar. A sede pelo poder estava ali forte, latente nele, ele até quer continuar. Aí diz assim, para Samuel, versículo 27. Quando Samuel se virou para sair, ele se agarrou à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Eita, aqui já está dizendo que quem vem aí está no coração de Deus e é melhor do que ele. Será que isso não vai mexer com o coração de Saul, meus irmãos? Aí ele diz assim, Samuel diz, Deus não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Aí Saul repetiu assim. Saul começou a dizer de novo, insistir. Mas agora honra-me perante as autoridades, versículo 30, do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Aí novamente ele diz assim que Deus é o Deus de Samuel, não é dele não. E ele quer ser honrado perante as pessoas, perante as autoridades. Ele está querendo aqui usar o profeta de Deus para se vangloriar, para aparecer. Irmãos, que homem, que coisa feia que ele está fazendo aqui. Ele quer ser honrado perante as autoridades do povo e perante o povo. Ele não quer perder a sua glória. Ele não quer perder o seu posto ali de rei. Ele quer continuar sendo destaque. Mas olha o tanto de erro que ele cometeu. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Naquele dia ele adorou. Mas aí o que acontece? Samuel disse assim, traga-me Agag, o rei dos amalequitas. E aí levaram, e Samuel destruiu, né, tudo. Mas a partir daquele dia, olha, o declínio de Saul foi acontecendo, mais um degrau. Ele está perdendo, ele continua perdendo. Olha, aqui já tem promessa de que virá outro. Ele continua perdendo, sabe por quê? Porque nunca mais ele vê Samuel vai ver Saul, até o dia da sua morte. Embora, gente, ele se entristecesse, no último versículo do capítulo 15, ele se entristecesse muito por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de o ter estabelecido como rei de Israel. Então nunca mais Saul vai ter esse servo do Senhor, uma figura tão relevante que tanto investiu nele, tentou aproximá-lo de Deus e orientou para que ele seguisse tudo direitinho em prol do bem daquela nação, em prol do bem daquele povo, né? E vamos ver então. Saul perdeu muito aqui. Está começando o declínio dele, perdeu a grande oportunidade de continuar sua família, continuar a dinastia.
foi rasgado seu rei, e agora ele é um rei rejeitado pelo Senhor, porque todas essas falhas dele o levou a esse fracasso, a esse declínio, né, irmãos? Aí vamos ver se ele, o que ele vai fazer agora sem Samuel? O que ele vai fazer agora? Como é que vai ser? Como é que ele vai seguir sua caminhada? Vamos ver então. Amanhã nós veremos a continuação da história desse rei que no momento está tirando, não está correspondendo às expectativas do povo nem às de Deus. Ele está totalmente um rei às avessas, está fazendo tudo ao contrário do que Deus quer, né, irmãos? Um rei rejeitado devido às suas atitudes horríveis, abomináveis diante do Senhor. A desobediência é terrível mesmo. A rebeldia desse homem é como um pecado de feitiçaria. E a arrogância é como a idolatria. Como ele se mostrou arrogante aqui, né, irmãos? Nem parece aquele rapaz simples. Totalmente arrogante. Totalmente desconecto daquilo que o Senhor queria para ele. Como rei de Israel. Como Deus sempre quis para todos os reis. Então vamos ver como é que vai ser a continuação desse personagem, da história desse personagem aqui, que até agora está muito cheio de vontade própria. Está dando trabalho, está fazendo as coisas à sua maneira. A paz do Senhor, me perdoe pelo áudio demorado, às vezes a gente demora, se empolga de falar desse personagem. Como eu disse, ora esse personagem causa muita raiva, revolta na gente, ora a gente fica com dó dele. Oh, meu Deus, o que será que vai acontecer com ele daqui para frente, né, irmãos? A paz do Senhor, que Deus vos abençoe.